Que alegria, mais uma vez, aqui retornarmos para aproveitarmos a oportunidade do aprendizado com Jesus. Assim, nós saudamos o nosso anjo de guarda individual. Saudamos o anjo de guarda de todos aqueles e aquelas que conosco estão ligados nesta oportunidade. Saudamos o anjo de guarda deste lar e dos lares e locais onde se encontram todos aqueles e aquelas que conosco estão ligados na oportunidade de mais este aprendizado com Jesus. Saudamos a equipe espiritual que se apresenta para o estudo da noite. Saudamos a equipe espiritual responsável por esta atividade. Saudamos a mentora da Fraternidade Espírita, Irmã Maria, gratos a esta irmã por sua assistência, presença e sustentação. Saudamos o representante de Jesus entre nós, o anjo Ismael. Saudamos nossa Mãe Santíssima e saudamos o amado Mestre Jesus. E é com Jesus que elevamos nosso pensamento até ao nosso Pai amantíssimo. E aí lhe dizemos de nossa alegria, de nossa gratidão, pela bênção da oportunidade de mais este aprendizado. E é com grande alegria que nós o louvamos enquanto dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, estamos nós aqui de novo, aproveitando a bênção da oportunidade de mais este aprendizado. E é com grande alegria que nós então vamos ao livro e vamos continuar no item 22 do capítulo 14. E nele está dito assim: o título é Visão Espiritual ou Psíquica, Dupla Vista, Sonambulismo, Sonhos. E o item 22 inicia-se assim: o perispírito é o traço de união
entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se cumprem no ser humano fenômenos especiais que não têm a sua causa primeira na matéria tangível e que, por esta razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista ou visão espiritual, que se pode também chamar visão psíquica, da qual muitas pessoas estão dotadas. Frequentemente, com o seu desconhecimento, assim como da visão sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito e é por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos seus sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas estão generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser, o que está na esfera de irradiação de seu fluido perispiritual. Estes fenômenos são, no ser humano, a manifestação da vida espiritual. É a alma que age fora do organismo. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê pelos olhos do corpo. Se bem que, frequentemente, por hábito, os dirija para o ponto sobre o qual leva a sua atenção. Vê pelos olhos da alma. E a prova disto é que vê tudo tão bem com os olhos fechados e além do alcance do seu raio visual. Ele lê o pensamento representado figuramente no raio fluídico. E nós vimos digamos assim, a representação, né, do pensamento no raio fluídico quando estudamos lá no item 15, né, onde está esclarecido para nós, onde constatamos que para aqueles que estão do lado de lá,
Nós somos um livro aberto nas páginas escritas. E quando para lá retornamos, isto persiste. Então, nada fica oculto. Exerçamos, então, o alerta de Jesus no olhai, vigiai e orai, porque nada fica oculto do lado de lá. E eles nos recomendam a darmos uma olhada nas revistas espíritas de janeiro de 58, em novembro, na de julho de 1861 e na de novembro de 1865. Eu fiz o seguinte, eu dei uma olhada para nós na revista de novembro de 1858. E, se você puder dar uma passadinha por lá, quer dizer, na verdade, vale a pena dar uma passada por todas as indicações, porque o manancial que tem de ensinamentos para aqueles que gostam de estudar a doutrina, de conhecer a doutrina, na Revista Espírita, é algo fantástico. É fantástico. E na revista de 1858, no mês de novembro, nós lemos lá, dentre outras coisas, a possibilidade da solução de problemas, muitas vezes, de desaparecimento ou até mesmo de crimes. E lá está descrito a solução tanto de um caso de desaparecimento, que a polícia, à época, se a memória não me falha, no próprio 1858, lá na França, uma médium, uma jovem médium, através da visão psíquica, através da emancipação da alma, através do desdobramento, dá solução ao caso. Então, eles relatam a ocorrência de um senhor que saiu para cumprir um compromisso de pagamento de uma dívida que tinha, e esse homem desaparece, sem deixar vestígios. Então, pelos recursos que a polícia tinha à época, o caso estava insolúvel. Até que, utilizando os serviços da médium, a médium relata o ocorrido com minúcias e, em relatando o ocorrido, o mistério é desfeito. Porque tudo aquilo que a médium descreve, tudo aquilo que ela viu à distância, a polícia indo atrás, confirma e dá solução ao caso. Tem uma outra situação também, uma coisa mais corriqueira, uma coisa mais do dia a dia, em que uma senhora toma um susto porque pensa que havia sido roubada de uma soma de dinheiro, e vai procurar essa médium, e essa médium também dá a solução ao caso, dizendo que a mulher estava procurando dinheiro no lugar errado. E a mulher volta em casa e encontra o dinheiro no lugar certo, né? Procura o lugar certo.
Então, por que eu estou tomando cuidado de descrever isso para nós? Porque para todo aquele e aquela que, talvez por razões as mais diversas, não tenha interesse em se aprofundar no assunto, ficamos nós, então, que não nos aprofundamos no assunto, ou que não temos interesse, com a impressão de que isso é coisa de espírita, que esses assuntos estão na alçada do espiritismo, é da líder dos espíritas. Entretanto, pesquisando o assunto, nós descobrimos, por exemplo, que é muito comum as polícias de muitos estados da nação tida como a nação mais avançada do planeta, cultural, tecnológica, cientificamente falando, Estados Unidos da América, as polícias de vários estados dos Estados Unidos da América, nos dias atuais, utilizam demais esse tipo de serviço. Então, engana-se sobremaneira aquele e aquela que, enquanto detrator da doutrina espírita, enquanto detrator da ciência espírita, se opõe àquilo que ela, já há quase 200 anos, nos traz como algo natural, como algo corriqueiro. E a prova está aí, e esta prova, inclusive, nós vamos depois fixar na descrição do estudo de hoje o site, o link do assunto que é tratado nele, porque não é um vídeo, né? É um documento por escrito, mas nesse documento intitulado Espíritos contra o Crime, você vai encontrar, por exemplo, na diversidade de médiuns que são utilizados lá nos Estados Unidos da América para desvendar crimes até certo ponto insolúveis, você vai encontrar, por exemplo, o testemunho, digamos assim, da doutora Sally, eu estou lendo como se escreve, tá bom? Sally Reed Ding, que é PhD em psicologia clínica. Mas, independente de ser PhD em psicologia clínica, através da sua mediunidade, e nas palavras dela, eu abro aspas, olha o que você vai encontrar caso você dê uma passadinha lá no documento, onde nós vamos deixar o link fixado na descrição. Eu abro aspas. Então, em dado momento, ela responde a uma entrevista que ela está dando. Ela responde assim: sejamos realistas. Não é fácil fazer algo que não é compreendido. Tenho problemas para entender minha própria habilidade psíquica.
Então, por que a lei não deveria ser cética quanto a esse assunto? Olha que interessante. Porque, às vezes, a gente encontra alguns detratores fazendo chacota pelo fato de, na nossa nação, ter sido, pela justiça brasileira, ter sido aceito a psicografia de Francisco Cândido Xavier na solução de um caso em que inocentou o réu. Então, é como se isso fosse coisa de tupiniquim, né? Isso fosse coisa de país do terceiro mundo. Mas o país do primeiríssimo mundo tem, por exemplo, isso que estamos aqui a relatar. Quer dizer, aquilo que a ciência espírita tomou o cuidado de documentar para nós, comprovando, primeiramente, a existência, o fato em si, é algo que, lamentavelmente, como disse a própria doutora Sally aí, ou Seile, não sei, se ela, que é um agente, ela que é um agente, que no uso de sua habilidade dá solução aos casos, mas sem saber como, então ela tem a humildade de reconhecer que é normal que a lei, ou que os homens e as mulheres voltados à lei, voltados à justiça, por que não voltado à ciência, sejam céticos em relação ao assunto. E se ela tivesse a oportunidade que nós temos de acessar essa ciência? Imagina o quanto não alargaria as suas possibilidades, as suas capacidades. Porque se dessa forma que ela afirma, ela solucionou mais de 1000 casos, porque ela tem sido requisitada não só por polícias americanas, mas por polícias também de outros países. Imagine, então, ela no domínio dessa faculdade. Ela, senhora do conhecimento que o Espírito de Verdade nos trouxe sobre o assunto, grafado lá no livro dos médiuns. Imagina. Quer dizer, imagine se conseguíssemos nós vencer a barreira que levantou-se contra o espiritismo na sociedade humana. Imagine quanto a sociedade humana não teria de ganho, ou não terá de ganho, quando essa barreira cair. Vai ser maravilhoso quando isso acontecer. Em dado momento, o repórter pergunta para ela e ela oferece a seguinte resposta: já dei consultoria para tantos nos últimos 30 anos. Ela labuta nessa área há mais de 30 anos. E perdi a conta. Tive resultados esplêndidos em alguns, e olha, quando se lida com uma pessoa humilde, como a coisa acontece. E nenhuma pista em outros. Quer dizer, como ela já disse anteriormente, que ela não sabe como é que a coisa se processa, ela só sabe que ela consegue acessar, digamos assim, os arquivos, ela consegue acessar a informação. Por exemplo, no primeiro caso que ela deu solução, e foi uma coisa assim totalmente espontânea que aconteceu, ela descreve
a vítima, a distância, o que aconteceu com a vítima, o algoz, uma riqueza de detalhes imensa. Mas ela não sabe por que é que, em alguns casos, ela não consegue nenhuma pista. Talvez, se tivesse ela a chance de acessar a ciência espírita, ela saberia que tem alguns casos em que os encarnados e os desencarnados envolvidos na situação têm comprometimentos tais que o resgate tem que ser levado até o fim. E o resgate sofrerá ou não atenuantes, dependendo do proceder dos encarnados e desencarnados envolvidos na questão. E ela continua dizendo: tive mesmo um caso em que senti um homem morto quando ele estava, na verdade, em outro local, bêbado. E ela fecha essa resposta dizendo assim: nenhuma médium, talvez ela tenha colocado aí nenhuma médium, ou por ela ser, né, uma mulher, por ela ser médium, ou porque, curiosamente, ao menos lá nos Estados Unidos, a maciça maioria dos... eles não chamam de médios, eles chamam de... acho que é parafísicos, eu não lembro agora qual é o termo que eles utilizam, mas a maioria das pessoas envolvidas nesse trabalho são mulheres. A maciça maioria são mulheres. Talvez por isso ela diga isso. Nenhuma médium está certa o tempo todo. Se eu sei quando estou errada, dificilmente. Né? Então, ao menos no frigir dos ovos, demonstra aí a humildade do ser que tem prestado, através da sua mediunidade, que ela desconhece o que seja, tem prestado um trabalho magnífico à sociedade americana e algumas sociedades que a requisitam na solução de crimes sem a presença dela, só com os recursos materiais, só com os recursos policiais insolúveis. Imagina como não será o mundo quando esse intercâmbio for algo corriqueiro no dia a dia da humanidade terrena. Será que ainda vai se ouvir falar em suicídios? Será que o egoísmo ainda será tão exacerbado na humanidade, quando, através dessas ocorrências, fica claro para a humanidade a permanência da vida, a existência dos espíritos? Em um certo momento, o repórter pergunta para ela se ela, pelo fato de ser doutora em psicologia e pelo fato de ter essa faculdade, se de alguma forma ela auxilia, né, os familiares, auxilia as pessoas envolvidas nessas ocorrências. Então, ela disse que tenta fazer as pessoas entenderem, compreenderem que é consolador saber que existe vida do lado de lá. Isso é uma doutora em psicologia falando. Então, quando, de fato, isto for corriqueiro em nossas vidas, penso eu
que os criminosos, as pessoas voltadas ao mal, as pessoas imorais e assim por diante, estarão mais atentas, penso eu, porque elas entenderão que nós nunca estamos sozinhos. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Se alguém tem dúvida disso, essa ciência vem nos deixar claro que isso é um fato. Tudo bem até aqui? Sigamos, então. Tem pergunta? É que não surgiu aqui para mim. Eu estou com o chat aberto. Pera aí, desculpa. Dupla vista seria o mesmo de duplo etérico? Desculpa, estava aqui. Não. Não. A dupla vista, você pode entender como vidência. Vidência. É você ter a capacidade de enxergar tanto o que está acontecendo aqui no plano material, quanto o que está acontecendo ali no plano espiritual. Então, através da clarividência, que é a vidência presente, né? Você está num momento, e nesse momento em que você está, você registra tanto a presença espiritual, quanto você registra, através dos seus 5 sentidos, a sua realidade tangível, a sua realidade material. Por isso, dupla vista, né? Com os olhos da carne, você está vendo o lado de cá. E com os recursos espirituais, com o seu perispírito, você está vendo o lado de lá. Tá bom? Então, não é duplo etérico, não. É só isso mesmo, é só essa questão mesmo, né? Então, vamos seguir? Vamos lá. Mas eu não sei você, a mim me causa, assim, digamos, vai até um certo êxtase, uma alegria muito grande, porque por mais que forças outras se oponham ao desenvolvimento da ciência espírita, as ocorrências, elas permanecem, elas ocorrem nos 4 cantos do mundo, à revelia de quem quer que seja. Isto é, o Espírito de verdade agindo, como ele diz lá no prólogo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos 4 cantos do mundo. E com as graças de Deus, não muito distante de nós, esta realidade passará a ser corriqueira no nosso dia a dia. Sigamos. Embora, durante a vida, o espírito esteja preso ao corpo pelo perispírito, ele não é de tal modo escravo que não possa alongar o seu laço e se transportar ao longe. Ele, e se seja na terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. O espírito não está senão com pesar
ligado ao seu corpo. Porque a sua vida normal é a liberdade, ao passo que a vida corpórea é a do servo preso à gleba. O espírito é, pois, feliz por deixar o seu corpo, como o pássaro deixa a sua gaiola. Ele agarra todas as ocasiões para dele se libertar e se aproveita, por isto, de todos os instantes em que sua presença não é necessária à vida de relação. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma. Sempre ocorre no sono. Todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos estão em inatividade, o espírito se desliga. Porque é só a gente imaginar o seguinte: aquilo que nós fazemos e o alcance de nossa visão em todos os sentidos, em todas as direções, quando nós estamos enclausurados no corpo, encarcerados no corpo. E outra coisa é quando nós estamos livres dessa limitação. Por isso que em espírito, na grande maioria das vezes, a nossa alegria é muito grande, tendo em vista tudo aquilo que descortina-se à nossa frente. E o quanto é diminuto o mundinho em que nós estamos presos quando encarnados estamos. É simples assim. Nestes momentos, o espírito vive da vida espiritual, ao passo que o corpo não vive senão da vida vegetativa. Ele está, em parte, no estado que estará depois da morte. Percorre o espaço, conversa com seus amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele. Olha como é muito válido, muito válido, muito válido. Nós, todas as vezes que formos colocar o nosso corpo para repousar, colocar o nosso corpo para dormir, fazermos uma prece sentida, conversarmos realmente com o nosso anjo de guarda, com os nossos guias espirituais, rogando a eles assistência, para que assim que a gente despertar do lado de lá, a gente possa seguir para caminhos nobres, para caminhos
úteis, para caminhos profícuos. Temos que nos apegar em Deus firmemente, para que, quando despertarmos do lado de lá, em espírito, enquanto do lado de cá nosso corpo repousa, que a gente possa adiantar ao máximo o que pudermos adiantar a tarefa que deixamos incompleta do lado de lá. Imagina que alegria se, ao abandonarmos a veste carnal do lado de cá, nos descobrirmos do lado de lá numa condição muito mais elevada, num ambiente muito mais feliz, num ambiente muito mais iluminado. Isso depende apenas e tão somente daquilo que nós fizermos a partir daqui. Não depende de mais nada. Não tem reza, não tem amuleto, não tem nada. É o nosso proceder. É o nosso proceder. Nunca percamos de vista que Jesus sempre nos convoca à ação. É a ação. É necessário nós nos movermos na direção da conquista. É isto que está claramente lavrado para nós no Evangelho de Jesus. Ação no bem. O laço fluídico que o retém ao corpo não está definitivamente rompido senão na morte. A separação completa não ocorre senão pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Tanto que o corpo viva, a qualquer distância que esteja, o espírito é instantaneamente chamado, desde que a sua presença seja necessária. Ele, então, retoma o curso de sua vida exterior de relação. Às vezes, você não tem a sensação que está caindo de uma altura muito grande, como se estivesse caindo num abismo, e de repente você acorda todo destrambelhado? Às vezes, você não acorda todo esbaforido, toda esbaforida, como se alguma coisa não tivesse bem, dá até uma certa dor de cabeça, às vezes, uma certa indisposição. Olha a resposta aí. Vai saber onde é que eu estava espiritualmente falando. Vai saber o que eu estava fazendo. Quando, de repente, por um motivo ou outro, instantaneamente, independente da distância, então não precisa dizer que é mais rápido do que na velocidade da luz, talvez mais rápido que na velocidade do pensamento, o ser retorna e vai retomar o seu corpo. Como é que vai ser esse encaixe? Como vai se processar esse encaixe? Em que condições? Então, se isso lhe ocorrer, restar uma indisposição, restar uma dor de cabeça, volta para a cama,
relaxa, vê se consegue ao menos dar um cochilo, se não conseguir dormir de novo, ao menos um cochilo, para que você consiga se desencaixar e depois encaixar-se corretamente no seu veículo. Você vai ver que em fazendo isso, o mal-estar, a indisposição, a dor de cabeça vai desaparecer, porque você deu o tempo necessário para o encaixe perfeito. Tem alguns casos que um passe também ajuda. Tem passe espiritual que ajuda o espírito se encaixar de forma adequada no seu perispírito. Por vezes, ao despertar, conserva uma lembrança de suas peregrinações. Uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho. Dele traz, em todos os casos, intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos. E justificam o provérbio: a noite traz conselho. Assim se explicam igualmente certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc. E que não são outras do que as manifestações da vida espiritual. Olha que interessante. Então, muitas vezes, o sonho, aquilo que nós trazemos sob a denominação de sonho, são lembranças de ações cometidas do lado de lá. Muitas vezes lembranças das nossas ações lá na pátria espiritual. E aí, eles nos recomendaram ver exemplos de letargia e de catalepsia na revista Espírita. Eles recomendaram a setembro de 1858 e a de janeiro de 1866. Eu dei uma olhadinha nas duas e trouxe para o nosso aprendizado algum material da Revista Espírita de setembro de 1858, que é o caso da senhora Schwabenhaus. E ele vai tratar de letargia estática. Se você se der a oportunidade de ir lá e estudar os dois casos, eu acho que todos nós que assim fazemos ganhamos muito em aprendizado. Mas o que foi que eu fiz? Para poder ilustrar aqui o nosso aprendizado, enriquecer o nosso aprendizado, eu trouxe algumas falas da senhora Schwabenhaus. Eu vou sintetizar rapidamente o que aconteceu com ela, bem rapidamente, para trazer depois o que eu pensei lá, que eu acho que é bom para a gente, tendo em vista que depois do ocorrido, ela tendo desencarnado, Allan Kardec, juntamente com a sua equipe,
a convoca para uma entrevista lá na Sociedade Espírita, onde eles, graças a esse trabalho magnífico, compilaram através dele a Revista Espírita. Então, ela foi tida como morta. Imagina isso lá pelos idos de 1850, 1860, no século XIX. Imagina uma pessoa sendo preparada para o féretro. Talvez a grande maioria do grupo não tenha conhecimento disso, mas existia mortalha, tinha todo um ritual, toda uma preparação para a consumação do fato. Então, era um ritual religioso realmente fúnebre. E ela passou por todo esse processo. Mas qual não foi a surpresa? Porque a família toda, né, desgastada, triste com a situação, porque perdeu-se um ente querido, deixaram o corpo todo preparado, tal. O velório era feito em casa mesmo, né? Altas horas da noite, todo mundo cansado, foram se recolher. Mas na manhã seguinte, o marido dela escuta ela chamar. Ou seja, ela sai da letargia. No primeiro momento, todo mundo ficou assustado, né? Porque ela tinha todas as características de morta. Mas, no segundo momento, ficaram felizes. E ela disse que ela voltou, infelizmente, porque ela pediu a Deus, e Deus permitiu, que ela voltasse só para se despedir. Porque ela iria morrer logo em seguida. E ela morre 8 horas depois. E quando ela morre, passado algum tempo, ela vai lá dar essa entrevista que a equipe de Allan Kardec, juntamente com ele, a convoca. Então, eu pensei algumas perguntas só dessa entrevista. Espero que depois você possa ir lá e vê-la toda, porque é um material realmente muito instrutivo, muito esclarecedor a todos nós. E eu pensei, por exemplo, a pergunta número 4, quando Kardec perguntou ao espírito da senhora Schwabenhaus. Tinha consciência de não estar morta? Quer dizer, teve todo aquele processo de preparação para o enterro e ela não estava morta, ela estava em estado letárgico. Aí ela responde para a equipe de Allan Kardec. Sim, mas isso me era ainda mais penoso. Olha que interessante. Ela estava em estado de pesar, porque sabia que não estava morta. Reparou na resposta? Ela estava do lado de lá em espírito, o pessoal, todo mundo preparando ela para o ritual fúnebre, e ela estava triste porque ela não estava morta. Aí, na pergunta 9, está assim. Como foi possível não vos ter surpreendido à vista dos preparativos que faziam para o enterro? Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade ou a oportunidade de lerem ou pesquisarem, tem muito material no YouTube sobre experiências de quase morte. Eu não me recordo dos casos que eu tive chance de pesquisar, dos casos que eu tive chance de conhecer, de o espírito estar tão tranquilo como esse espírito se demonstra estar em relação à morte. Olha como ela responde, então,
A pergunta número 9, sabendo que estava sendo preparada para ser enterrada. Eu sabia que devia morrer. Tudo aquilo pouco me importava, desde que havia entrevistado a felicidade dos eleitos. Ou seja, ela, no seu estado de letargia, entra em êxtase porque viu o que a aguardava do lado de lá. Isso, muitas vezes, faz com que pessoas do lado de cá fiquem em coma aparente e a ciência médica fica realmente sem saber o que fazer, porque não consegue diagnosticar o mal que está deixando a criatura naquele estado de letargia. E esse estado de letargia é apenas e tão somente o espírito não está querendo voltar. Porque ele vê o que tem do lado de lá e compara com o que está do lado de cá. Não quer voltar. Isso é um perigo. Aí depois ele pergunta: onde estivestes durante o sono letárgico? Olha a resposta dela. Não posso descrever toda a felicidade que experimentava. A linguagem humana é incapaz de exprimir essas coisas. Então imagine você que nós humanos temos a presunção, muitas vezes, somos presunçosos, muitas vezes, em acreditar que não existem belezas maiores, não existe vida mais resplandecente do que a vida, do que a realidade que nos cerca. E vem alguém e nos diz que não tem palavras para descrever, com a linguagem humana, com o vocabulário humano, o que ela divisou do lado de lá. Aí a outra pergunta, 19. Por ocasião de vosso retorno à vida, dissestes que em breve iríeis encontrar a filha. Tinhais, pois, consciência de vossa morte próxima? Você ouviu a pergunta, né? Tinha vós consciência da vossa morte próxima? Olha a resposta dela. Para mim era uma esperança feliz. Que espírito é esse, né? Então veja, é um ser que está encarnado, tem família do lado de cá, tem marido, tem filhos, tem responsabilidades, mas está feliz em saber que está prestes a retornar à pátria espiritual. E como é que nós vamos... Temos nós pensado nisso? Temos nós pensado nesse assunto? Nos vemos como espíritos? Temos consciência que a qualquer momento, da forma que nem imaginamos, mas que a qualquer momento nós seremos chamados ao retorno? Como será que vamos chegar do lado de lá? Então, na pergunta 31, está assim: desde que estais aqui sob a forma que tinhas na terra, é pelos olhos que nos vedes? Claro que não. O espírito não tem olhos. Encontro-me sob minha forma tão somente
para satisfazer as leis que regem os espíritos, quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais de perispírito. Tudo bem? Então, o endereço está dado. Você querendo aprofundar-se um pouco mais, dá uma chegada lá, então. E eu insisto, é muito aprendizado que tem lá para nós. É um material vastíssimo. E hoje, graças a Deus, com o desenvolvimento da tecnologia, a internet aí nos servindo, né? A gente consegue confirmar que o que está dito aqui acontece sim. Não foi um registro feito de algo estanque que aconteceu lá na época em que Allan Kardec estava construindo essa ciência abençoada para nós, recebida pelos espíritos superiores, mas como o próprio Espírito de Verdade tem nos dito, está registrado aqui, os fenômenos espíritas ocorrem desde sempre e permanecem ocorrendo. Tá bom? Então fica aí a sugestão, assim que você puder, arruma um tempinho e vai lá na Revista Espírita para alargar o seu conhecimento. Tem perguntas aqui, vamos ver. O Daniel nos pergunta: o sonâmbulo pode ser assistido por espíritos mentirosos? Com certeza, espíritos enganadores, embusteiros, e infelizmente isso acontece com muita frequência. Porque é muito importante nós sempre nos lembrarmos que a faculdade mediúnica não determina superioridade moral. A faculdade mediúnica, a única coisa que ela deixa claro é que para o médium, para a médium, está sendo dado naquela encarnação a oportunidade de, no uso dessa faculdade, poder realizar um resgate muito maior do seu débito para com a lei, no uso desta faculdade para o bem comum. Para o bem comum. Mas, lamentavelmente, o mais comum é a falência dos médiuns, é a falência das médiuns, que, na sua grande maioria, terminam ficando à mercê de espíritos embusteiros, de espíritos enganadores. Muitas vezes muito inteligentes, muitas vezes muito capazes, mas que, infelizmente, no campo da moral, totalmente rasteiros. Então, não é só o médium sonâmbulo, né, que fica à mercê deles. Todo médium, toda médium que não vigia. Né? Jesus, no capítulo 7, versículos 21 a 23 do Evangelho de Mateus, já lá atrás, nos alertava sobre isso, quando, resumindo para nós aqui, mas está dito o endereço, deu uma chegadinha lá depois, Jesus afirma que no final dos tempos, né, muitos dirão a ele: mestre, fiz curas em teu nome, mestre, fiz prodígios em teu nome, mestre, mestre, e eu direi para eles, diz Jesus: afastai-vos de mim, iníquos. Ou seja, as criaturas curaram? Curaram.
Fizeram prodígios? Fizeram prodígios. Mas a que preço? A que preço? Então, olha a atenção que nós temos que ter a esse alerta que Jesus já nos deu há 2000 anos atrás. O Espírito de Verdade vem e corrobora,
envolvida pelo seu perispírito, carrega assim nela seu princípio luminoso. Vamos ler de novo? A alma, envolvida pelo seu perispírito, carrega assim nela seu princípio luminoso. Penetrando a matéria, em virtude de sua essência etérea, não há corpos opacos para a sua visão. Entretanto, a visão espiritual não tem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos. Só os puros espíritos a possuem em todo o seu poder. Nos espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela grosseria relativa do perispírito que se interpõe como uma espécie de névoa. Será que esse esclarecimento aqui não nos leva ao entendimento maior, ao entendimento mais profundo? Por isso, a necessidade de desenvolvermos humildade, desenvolvermos tolerância para o trato com o nosso semelhante. Porque foi Jesus que nos pediu, Jesus que nos exortou a não jogarmos pérolas aos porcos e nem acender luz para os cegos. Porque olha o que está dito aqui para nós. Você está descortinando por conta da sua graduação espiritual, por conta do seu desenvolvimento espiritual. Você olha numa direção, enxerga uma coisa, vê uma solução, vê uma saída. E quantas vezes você não insiste que aquele ou aquela que está ao seu lado também enxergue o que você está enxergando? Mas como ele vai enxergar ou ela vai enxergar o quanto você está enxergando? Se a diferença de graduação espiritual é relevante, é considerável. Eu penso que é por essas e outras que os espíritos missionários precisam de muito preparo, precisam de muito desprendimento, de muito amor para descer, como fez, por exemplo, Alcione, conforme está descrito no livro Renúncia, da psicografia do Chico Xavier, ditada pelo Emmanuel, sair das esferas lá de Alcione, onde ela estava, para estar com seres como nós. E detalhe, ela está em espírito,
vivendo num mundo infinitamente superior ao nosso e se sujeita a encarnar para ajudar companheiros outros no planeta Terra na Idade Média, lá na época da Inquisição. Fazemos nós ideia do quanto de amor que tem no espírito desse? Muitas vezes nós não temos paciência nem de ensinar esse ou aquele, ou essa ou aquela, que nos pede ajuda para resolver um assuntinho rápido ali no celular. É ou não é fato? Para resolver um assuntinho ali, qual é o botão que tem que apertar no computador para resolver isso? Muitas vezes nos falta paciência para algo tão diminuto, mas se nós despertarmos muito em breve, com as graças de Deus, estaremos fazendo o que Jesus fez e, conforme ele afirma, muito mais do que ele fez. Né? Então, não percamos de vista, não percamos de vista a humildade, humildade, humildade. E com uma dose de tolerância vai ficar melhor ainda. Ela se manifesta em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, seja no sonambulismo natural ou magnético, seja no estado de vigília, segundo o grau de poder da faculdade. Diz-se que a lucidez é mais ou menos grande. É com a ajuda desta faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo, visão de raio-x, e descrevem a causa das doenças. Então, muita atenção, porque não percamos de vista que o nosso saber ou o nosso não saber é que determina a extensão do universo que abarcamos. É simples assim. Já são 9h23, não tem perguntas, nós finalizamos um item, vou parar nele e a semana que vem retornamos. Mas eu renovo o convite de lermos as páginas que eles nos indicaram aqui das revistas espíritas, né? E vamos deixar o link lá da entrevista daquela doutora em psicologia clínica, que é médium, a serviço da polícia americana e de quem a procure. Tá bom? E vamos parando por aqui, então, hoje. Hoje é dia 7. E agora eu vou para os nossos recados. Não percamos de vista, não nos esqueçamos da obra que a Fraternidade Irmã Maria faz em assistindo as famílias carentes com as cestas básicas, e, para tanto, nós podemos contribuir com
a Irmã Maria nesse trabalho magnífico, fornecendo alimentos para a formação dessas cestas básicas. E nós podemos levar esses alimentos na sede da Irmã Maria, que fica na Rua Solar dos Pinheiros, 388, na Avenida Industrial, Zona Leste, aqui em São Paulo, sendo que tem plantões agora, voltou o plantão de terça-feira, então tem plantão de terça e quarta, das 19 às 22 horas. Além do plantão de sábado, das 8 às 16. Mas caso esses plantões não lhe sejam suficientes, você pode acessar a Irmã Maria pelo WhatsApp 11 94758 6327 e agendar com eles para que a Irmã Maria possa arrecadar a sua doação. Pessoas que porventura estejam distantes ou que mesmo próximas queiram fazer uma contribuição financeira, poderão fazer na conta que a Irmã Maria mantém no Banco Santander e que agora, com a facilidade do Pix, pode-se fazer o Pix utilizando o código da Irmã Maria, que é o CNPJ da mesma, do número 07 123 337 1000 ao contrário, traço 35. Qualquer dúvida, é só procurá-los pelo WhatsApp 11 9 4758 6327. E não podemos deixar de prestigiar, né, o Evangelho nos momentos de luz, que ocorrem toda terça, quarta e sábado, a partir das 20 horas, sendo que nessa terça-feira será conduzido pelos nossos irmãos Tânia e Marcos, na